Boa noite, família Fé Cristã. Peço que você se coloque em pé juntamente comigo. Que você seja muito bem-vindo ao nosso culto de louvor, de adoração ao Senhor. Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Salmos 116. Salmos 116. A palavra de Deus diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram. As angústias do Seol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, ó Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Amém? O Senhor tem sido bom com a sua vida. Então ordene a sua alma para que ela descanse diante da soberania do Senhor. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Coloca o seu coração diante do altar de Deus completamente rendido. Não deixe que nenhum sentimento, nenhuma tristeza, nenhuma angústia te afaste daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Porque a vontade do Senhor é boa, é agradável, é perfeita sobre as nossas vidas. Nós podemos nos dispor diante dEle, levantar as nossas mãos e declarar que Ele é o Senhor das nossas vidas. E que em nossa alma não existe nenhuma perturbação, nenhum impedimento que possa nos impedir de dar ao Senhor o melhor louvor e a melhor adoração. Amém? Levante suas mãos juntamente comigo, vamos orar ao Senhor, colocar as nossas vidas diante do altar de Deus em oração. Pai, em nome de Jesus, assim como nós lemos aqui na palavra, nós precisamos aquietar a nossa alma, dar ordem a ela, para que ela descanse diante de Ti, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Nós colocamos diante do Senhor todos os pensamentos, todos os nossos sentimentos. Colocamos diante do Senhor cada preocupação, cada necessidade, cada angústia. Colocamos diante do Teu altar, Pai, a tristeza. Colocamos diante do Teu altar, Senhor, todo sentimento que pode nos afastar da Tua presença. Nós queremos, Deus, pedir perdão pelos pecados, pelos deslizes que cometemos. Queremos nos achegar a Ti, para levantar mãos santas diante do Senhor, para abrir a nossa boca sem nenhum impedimento e declarar: Tu és o Deus das nossas vidas. O Senhor é o Deus que nos cura, que nos salva, que nos liberta, que nos restaura. Por isso estamos aqui, Pai. O sangue de Jesus já nos trouxe liberdade para Te louvar. O sangue de Jesus já nos trouxe liberdade para adorar ao Senhor. O sangue de Jesus já nos trouxe liberdade para entrarmos até o Santo dos Santos e podermos tocar nas Tuas vestes. Não porque somos merecedores, mas porque o Senhor é o Deus amoroso, porque o Senhor é o Deus benigno, bondoso, fiel. Nós podemos nos achegar a Ti, Deus. Nós colocamos diante do Senhor este culto. Pedimos, Santo Espírito de Deus, vai fluindo através de cada oração, de cada canção, através da ministração da palavra. Santo Espírito de Deus, vai tocando vidas aqui do início ao fim. Que em nome de Jesus todas as amarras, todos os impedimentos caiam por terra. Que em nome de Jesus nenhuma cilada do diabo, nenhuma seta inflamada do diabo tenha poder sobre a alma, sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Nós declaramos liberdade neste lugar, liberdade para fluir da palavra que será ministrada, para trazer transformação sobre a vida de todos aqueles que estiverem aqui. Muito obrigado, Deus, porque nós sabemos que este culto é para o Teu louvor, para a Tua honra, para a Tua glória. Nós não cessamos de dizer: Tu és santo, Tu és digno, Tu és soberano, Tu és exaltado. Seja entronizado no nosso meio, hoje e todo sempre, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Rei dos Reis está aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Nós declaramos o Rei dos Reis neste lugar. Nós levantamos o teu nome nessa noite, Senhor. Aleluia. A grande canto de vitória, há um barulho de festa. Vencida toda a potestade do mal, quebrada foi a arma forjada. A grande canto de vitória, há um barulho de festa. Vencida toda a potestade do mal, quebrada foi a arma forjada. Os 7 caminhos fugiram os meus inimigos. A sentença que me era contrária foi quebrada. Creia nisso. Os 7 caminhos fugiram os meus inimigos. A sentença que me era contrária foi quebrada. Ele é o Rei dos Reis. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que se levantou pra advogar minha causa. É Jesus, Senhor dos exércitos, que estendeu seu braço forte pra me livrar. Aleluia! A grande canto de vitória, há um barulho de festa. Vencida toda a potestade do mal, quebrada foi a arma forjada. A grande canto de vitória, há um barulho de festa. Vencida toda a potestade do mal, quebrada foi a arma forjada. Os 7 caminhos fugiram os meus inimigos. A sentença que me era contrária foi quebrada. Em nome de Jesus. Os 7 caminhos fugiram os meus inimigos. A sentença que me era contrária foi quebrada. Declare o Rei. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se levantou pra advogar minha causa. É Jesus, Senhor dos exércitos, que estendeu seu braço forte pra me livrar. Que estendeu seu braço forte pra me livrar. Você crê nisso? Então declare nessa noite. Que estendeu seu braço forte pra me livrar. Que estendeu? Que estendeu seu braço forte pra me livrar. Por isso nós celebramos essa noite a vitória do povo de Deus. Aleluia! Que estendeu seu braço forte pra me livrar. Aplauda Ele! Aleluia! Aleluia! Por teu poder, principados caíram, autoridade das trevas vem ao chão, espada afiada em nossas mãos, alto louvor, nós levantamos Jesus, cantamos Jesus, Jesus, clamamos Jesus, rasga os céus e desce, rasga os céus, destrói as fortalezas, rasga os céus, nós criamos por teu reino, por tua glória, ruge o leão de Judá,
revestidos da armadura e da unção. As portas do inferno não resistirão. Espada afiada em nossas mãos. Alto louvor, nós levantamos. Diga o nome dele, cantamos. Aleluia. Jesus, clamamos. Jesus, rasga os céus e desce. Destrói as fortalezas, rasga os céus. Ansiamos por teu reino, por tua glória. Ruge o leão de Judá. Rasga os céus e desce, rasga os céus. Destrói as fortalezas, rasga os céus. Ansiamos por teu reino, por tua glória. Ruge o leão de Judá. Neste momento, nós iremos clamar o nome de Jesus. Nós sabemos que neste nome há salvação, neste nome há cura, a restauração na sua casa, na sua vida. Então, assim como grandes profetas do Senhor clamavam, buscavam, nós estamos aqui para clamar e buscar a este Deus, porque nós sabemos que aqueles que buscam encontram. Aqueles que batem a porta, ela será aberta. E nós cremos que nós estamos aqui nessa noite para declarar: Jesus, Jesus, Jesus. Nós te invocamos, Jesus. Nós invocamos o teu nome. Nós invocamos a tua presença nessa noite. Nós queremos mais de ti, Senhor, em nossas vidas. Nós queremos mais do teu caráter em nós. Por isso nós queremos clamar. Nós queremos pedir, nós queremos, Senhor, estar diante da Tua presença e dizer: Senhor, nós queremos ser sim aqueles que atraem o céu para a terra, porque isso é o nosso chamado, para que nós possamos trazer o que tem no céu, aonde nós estivermos, Senhor. Mas para isso nós precisamos nos voltar a Jesus. Por isso nós estamos aqui para dizer: oh Jesus, Jesus, clame por Ele. Jesus, Jesus, chame. Jesus, 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 Jesus. E desce, rasga os céus, destrói as fortalezas, rasga os céus. Ansiamos por teu reino, por tua glória. Ruge o leão de Judá. Rasga os céus e desce, rasga os céus, destrói as fortalezas, rasga os céus. Ansiamos por teu reino, por tua glória. Ruge o leão de Judá. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua presença que nos cura, a Tua presença que nos limpa. Oh Jesus, oh Senhor, oh Senhor, venha nos limpar. Nós queremos mergulhar nos Teus rios, aonde nos purifica, nos limpa. Assim como os sacerdotes do Velho Testamento, antes deles entrarem no Santo dos Santos, eles tinham que se limpar, que se lavar, que se purificar. Nós queremos nessa noite pedir, Senhor, nós queremos mergulhar neste rio. Venha tirar toda a incredulidade, todo o peso das nossas vidas.
todo pecado, Senhor, que nos afasta deste lugar, que nos afasta do Santo dos Santos, porque nós queremos nos encontrar contigo nessa noite e olhar para a tua face, limpos, purificados, renovados. Vem com a tua presença, com a tua Shekinah, Senhor. Meu maior prazer, estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, Ele te chama. Eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e declaro nessa noite: derrama, derrama tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor. Inunda-o, Senhor. Meu maior prazer, estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo: rios deste amor, derrama, tua Shekinah, Senhor. inunda o meu ser, Os rios deste inunda no Senhor, inunda.
Muda-nos, Senhor. Nós queremos as águas do Espírito Santo sobre nós. Ou aí do seu lugar você pode clamar ao Filho de Davi. Você pode clamar ao Senhor nessa noite, dizer: Senhor, eu quero sair daqui totalmente limpo, totalmente encharcado desse rio, porque eu sei que quando eu tiver o contato com essas águas, eu nunca mais serei o mesmo. Eu nunca mais serei o mesmo, Senhor. As pessoas verão, Senhor, a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Ti. Por isso, Deus, eu quero fazer parte daqueles que sempre irão servir ao Senhor, sempre irão servir a Ti. Nos rios deste amor. Aleluia, aleluia. Sobre todos, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu. Nos rendemos aqui diante do Todo-Poderoso. Emanuel, Emanuel, Deus conosco está. Deus conosco estás. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos. Quem será digno? Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo, derramou seu sangue. Seja bendito. Só Ele é digno. Tu és digno, Senhor. Nome sobre todos, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu. Nos rendemos aqui diante do Todo-Poderoso. Emanuel, Emanuel, Deus conosco está. Deus conosco está. Ele está aqui. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos. Quem será
os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo, só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, só Ele é digno. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Cante! Só Ele é santo, só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, só Ele é digno. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo, só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, só Ele é digno, só Ele é digno. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos, quem será digno? Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo, derramou seu sangue, seja bendito. Aleluia. Pai, eu quero te agradecer pela tua santa presença neste lugar. O Senhor está aqui porque nós estamos, porque fazemos deste lugar lugar de louvor e adoração. Queremos nos render a Ti totalmente. Queremos abrir o nosso coração e desarmar a nossa alma, para que o Teu Espírito Santo possa fluir em nosso meio. Nos toque, nos renove nesta noite, em nome do Teu Filho Jesus. Que todos digam comigo, amém. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Podemos assentar. Tivemos um culto hoje tão especial pela manhã. A nuvem baixou aqui neste lugar. Infelizmente tivemos um problema técnico com a internet. Por conta disso, alguns dos irmãos que estavam em casa ficaram impossibilitados de ouvir a conclusão da mensagem. Mas estamos transmitindo agora. Eu espero que tudo transcorra perfeitamente. E nós estamos averiguando o porquê para podermos equalizar esta problemática. Gostaria de dizer que estou muito feliz de estar aqui, que vocês são as ovelhas mais lindas que existe. Filho feio não tem pai. Glória a Deus. A nossa igreja é uma grande bênção. Amém? Olha para quem está perto de você aí, mesmo que um pouquinho longe, diga assim: você é uma grande bênção. Amém, glória a Deus. Eu gostaria de pedir a você que está em casa, que compartilhasse o culto desta noite. Você é um missionário e um evangelista deste tempo moderno, e você prega a palavra com um simples toque na tela. Você leva a palavra de Deus para muito longe, e que Deus possa encontrar hoje um coração faminto e sedento, disposto a receber algo da parte de Deus. Amém? Que você possa chegar na igreja, fazer o seu check-in,
que na verdade é o registro de que você está na Igreja da Fé Cristã. Isso pode, de repente, falar com alguém. Esta pessoa vai ver e vai dizer assim: olha só, tal pessoa está na igreja agora, de manhã, vou perguntar onde é a igreja, vou pedir para ele me levar, gostaria de conhecer. Então, são alguns recursos que nós dispomos para poder levar Jesus mais adiante. Gostaria de pedir que você pudesse curtir a transmissão do Facebook, que você possa deixar ali o seu comentário, principalmente você que não é de Bragança Paulista. Eu gostaria de saber de onde é que você está falando, onde você mora. Queremos orar e abençoar a sua cidade. Queremos também pedir que você possa interagir conosco, que você possa deixar a sua mensagem lá, o seu pedido de oração, enfim. Por outro lado, eu gostaria que você conhecesse o nosso canal no YouTube. Temos ali inúmeras pregações que vão abençoar muito a sua vida. Você precisa criar o hábito de assistir pelo menos 2 ou 3 pregações, ministrações durante a semana. Isso vai te edificar na fé. Você vai se tornar mais forte. Isso vai te trazer muita graça de Deus. Gostaria também que você pudesse dar o seu like, que você possa deixar o seu comentário, que é muito importante para nós. Toca no sininho para receber as notificações em tempo real. E se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. O nosso site é o www.igrejadafecristã.com.br. Eu gostaria que você conhecesse a nossa igreja melhor, e nós nos apresentamos através do nosso site. Muito bem, Carol está aqui, esta semana comemorou mais um aniversário, que coisa linda. Que Deus te abençoe muito, minha irmã, você é muito especial para todos nós, tá bem? Uma outra pessoa que fez aniversário também foi? Quem? A Elaine. Ela esteve aqui, acredito que de manhã. O nosso carinho e o beijo no coração para a Elaine, também uma pessoa assim muito querida por toda a igreja. O Nicolas, filho do Marcelo e da Margarete, também comemorou aniversário esta semana. Tem alguém aqui que eu não falei o nome? A Lourdinha comemorou aniversário também. Então, parabéns a Lourdinha, amamos muito a Lourdinha, uma pessoa muito especial para todos nós. Quem é que lembrou? Quem foi que me lembrou? Muito obrigado. Ok, que Deus te abençoe. Quem está aqui pela primeira vez para eu conhecer, quem é você? Diga aí, como é seu nome? Paulo. Você está bom, Paulo? Seja muito bem-vindo, tá? Tem mais alguém? Primeira vez? Ali. Quem é você? Como? Bernadette. Mãe da Mônica. Que legal, que Deus te abençoe demais, viu? Sua filha é muito amada, viu? Criou direitinho. Deus abençoe. Mais alguém? Que Deus abençoe. PC, você está bem? Legal. João, lá de Vargem, Suelen e Matias. O Matias vai fazer aniversário amanhã. Poxa vida, ele vai comemorar no domingo que vem. Pois bem, que alegria, hein? Que Deus possa abençoar muito vocês. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, mas podemos chamar também de Atos do Espírito Santo. No capítulo de número 2, versículo de número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor,
e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Até aí. Pai querido, continua falando conosco nesta noite, em nome de Jesus. Diga comigo, amém. Precisamos compreender um princípio que pode mudar nossa vida. Nós precisamos trazer o céu para a terra. E como isto é possível? Nós vemos na palavra a importância de se preparar o altar. E hoje o altar é representado pelo nosso coração. O nosso coração deve sacrificar a Deus. E quando nós falamos de sacrifício, nós não estamos falando, dando ênfase a ofertas financeiras, dinheiro, como muitas vezes a mídia disseminou por muitos anos. Então, quando se falava de sacrifício, logo vinha à mente daqueles mais dedicados alguma coisa relacionada a dinheiro. Eu gostaria de desmistificar isso nesta noite. Eu gostaria de dizer que quando nós falamos de sacrifício, nós precisamos falar em primeiro lugar de coração, de um coração que tem um espírito certo, de um coração que tem uma motivação correta. Quando nós falamos a respeito de coração, nós precisamos falar do coração que agrada e desagrada a Deus. Porque na aparência, nós todos podemos ter uma cara de crente. Nós podemos ter aparência, mas sem essência. E nós precisamos nos converter para poder agradar a Deus, porque só assim a oferta que for depositada no nosso coração vai ser aceita no céu. Nós muitas vezes vivemos uma vida sem fazer esta avaliação. Geralmente a igreja é ruim no seu senso de avaliação, e nós precisamos todos os dias pensar no que é que agradamos a Deus e no que é que desagradamos a Deus, porque muitas vezes os nossos pensamentos mais desagradam a Deus do que agradam. Muitas vezes os nossos sentimentos mais desagradam a Deus do que agradam. Muitas vezes as nossas palavras mais desagradam a Deus do que agradam. As nossas atitudes e comportamento muitas vezes mais desagrada a Deus do que agrada. Nós podemos ser frequentadores de uma igreja, podemos fazer parte de uma denominação, você pode até mesmo exercer o seu ministério ou servir em algum departamento, mas isso não garante vida eterna para você. O que garante vida eterna é o teu coração, a disposição que você tem de viver para Deus. Note que eu não falei agora a disposição que você tem de servir a Deus, porque tem muita gente que serve, mas serve de forma mecânica, automática, sem vida. E estas pessoas hoje estão aqui, amanhã elas não vão estar. Elas gostam da igreja, mas gostar é diferente de amar. E quando nós falamos de amar, nós falamos de viver para Deus, mas também viver para o nosso irmão. E quando falamos de igreja, nós falamos de pessoas imperfeitas, e precisamos amar quem convive conosco, aquele que dá nó,
aquele que é carne de pescoço, aquele que é complicado, aquele que tem dupla personalidade, aquele que manipula, aquele que vive para o mundo ainda, aquele que vive num caminho tortuoso, totalmente alienado do propósito de Deus para a sua vida. Deus, Ele quer fazer algo na minha e na sua vida, e nós queremos ter uma igreja perfeita, e nunca teremos uma igreja perfeita na terra, mas nós podemos ter uma igreja que transborda de amor. A Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. Nós podemos fazer um trabalho relevante para Deus, um trabalho mais excelente, quando nós nos dispomos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Como é difícil nós amarmos aqueles que não são amáveis. Você escolhe quem você quer amar. Geralmente é aquele com o qual você se identifica. O restante você exclui, você coloca de lado, você aparta. E Deus nos chama neste tempo profético para vivermos não a aparência, mas a essência. Deus quer despertar a igreja com poder, e não existe igreja com poder sem amor. Nós precisamos compreender como é que Deus opera. Nós precisamos buscar nos alinhar aos princípios do céu, para que não vivamos uma vida meramente religiosa. Porque tantos na igreja no nosso tempo estão em crise, em conflito existencial. Há necessidade de se buscar uma experiência real com Deus, não com a religião. Nós precisamos fazer algo que vai além da experiência religiosa. E a igreja do nosso tempo, ela está sendo preparada para um tempo que chegará. E este tempo não será fácil. A própria palavra, através de Timóteo, registra que viveremos tempos difíceis. E precisamos mais do que nunca conhecer Deus de verdade. Porque se você não tiver uma revelação de Deus, você não suporta. A igreja está para ser arrebatada, não sabemos quando este evento acontecerá. O Espírito Santo está para ser tirado da terra. Quando a igreja subir, o Espírito Santo será tirado da terra. Jesus virá buscar a sua igreja. Quantos de nós estarão vivos para ter esta experiência? Quando olhamos para a palavra, Enoque não morreu, ele foi arrebatado em vida. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos Elias, ele não morreu, ele foi arrebatado em vida. Uma experiência maravilhosa. E precisamos então compreender o nosso papel quanto igreja, porque a igreja tem vivido de uma forma passiva, está dormindo, e nós precisamos despertar. Deus está se movendo através do seu Santo Espírito, preparando a igreja. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos que Elias desafiou os profetas e sacerdotes de Baal. E vemos ali que cerca de 700 profetas e 300 sacerdotes foram mortos no mesmo dia, porque eles afrontaram o Deus vivo.
o Deus Todo-Poderoso. E temos compreensão de que este homem, chamado Elias, profeta e sacerdote, ele edifica um altar. E este altar foi aceito pelo Senhor. O sacrifício posto sobre este altar foi aceito pelo Senhor. Que sacrifício nós colocamos sobre o altar da nossa vida, o altar do nosso coração? É o sacrifício da verdade, da honestidade, da transparência, da sinceridade. É o transporte, o sacrifício da honestidade, da pureza, da retidão, da justiça. Que sacrifício está faltando para você apresentar a Deus? Você precisa abrir mão do quê para poder agradar a Deus? Porque caso contrário, você vai viver apenas uma vida religiosa, onde você pensa que tem Deus, mas na verdade você não tem Deus. Você canta ao invés de louvar e adorar. Você busca, mas não encontra. Bate, mas a porta não abre. Pede, mas não é atendido. Por conta do quê? Da oferta que você tem depositado sobre o altar da sua vida. Obviamente que somos nós, os convertidos, que são guardiões da verdade, que são responsáveis de levar o Evangelho adiante neste tempo profético. E nós fazemos isso, muitas vezes não com o microfone na mão, mas com o nosso dízimo, com a nossa oferta e com a nossa semente. Então não podemos desqualificar aquilo que devemos fazer também, mas não devemos colocar na frente, porque você é mais importante do que o seu dinheiro. Mas quando você tem uma revelação, você vai compreender que Deus quer te abençoar, porque quando você está abençoado, você vai abençoar a sua obra, e abençoar a obra de forma abundante. Deus, Ele quer mudar radicalmente a história de vida de muitos que estão convivendo conosco, pessoas que estão cansadas de viver, pessoas que tentaram mudar de vida muitas vezes, mas se arrastam, pessoas que não vivem, vegetam, pessoas que estão na criminalidade, marginalidade, bandidagem, pessoas que estão no vício, no tráfico, pessoas que estão vivendo uma vida totalmente afastada do Senhor, pessoas que conhecem a Deus. Amados, nós conhecemos a Deus, mas nós na verdade não vivemos completamente para Ele, porque quando se fala de sacrifício, nós não estamos dispostos a sacrificar, não estamos dispostos a abrir mão de algo da nossa vida, banir algo da nossa vida, extirpar algo da nossa vida, tirar algo da nossa vida. Nós queremos que Deus aceite as nossas condições, nós queremos que Deus aceite o nosso jeito. E a palavra nos ensina que sem santidade ninguém verá a Deus. Nós precisamos ter uma vida consagrada, e o Espírito Santo, que é santo, vai te ensinar a ter uma vida de santidade. Geralmente nós tentamos produzir santidade, e você fica legal durante uma semana, 2, 3, depois recai. O Espírito Santo, que é santo, vai te conduzir a um caminho de santidade. Muita coisa já mudou na minha vida, existem ainda muitas coisas que precisam mudar na minha vida, mas eu só alcancei as mudanças que até hoje aconteceram,
por conta do Espírito Santo que é santo. E ele me convenceu no meu coração, não foi só na minha mente, de que eu devia mudar o meu estilo de vida, mudar o meu convívio, mudar os lugares onde eu frequentava, mudar a forma que eu pensava, sentia, falava, agia, me comportava. Isso agrada a Deus. Quando você deixa que o Espírito Santo comece a moldar você. Precisamos nos tornar como Jesus, até o ponto de podermos dizer o que Paulo falou: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Ainda pode ser que exista muito de nós que está vivo e precisa ir para a cruz e precisa morrer. Voltando então para Elias, ele prepara o altar e desafia os profetas de Baal e os sacerdotes de Baal. E Baal não se apresentou para receber a oferta. Naquele dia Baal foi envergonhado, mas Deus recebeu a oferta. E qual é o sentido do altar montado e do sacrifício colocado sobre ele? Este homem de Deus chamado Elias, ele não chegou de uma hora para outra e disse: Deus, tem misericórdia de mim, tira os olhos da minha pessoa e olha para Israel, porque eu não tenho andado na tua presença, a minha vida tem sido de pecado, honra a tua palavra, tem misericórdia. Não, este homem, ele mantinha uma vida de relacionamento com Deus. E tem muitos sacrifícios que nós queremos oferecer ao Senhor, porque é uma decisão momentânea. De uma hora para outra você diz: eu quero fazer um jejum, eu preciso de um emprego, esta porta precisa se abrir, Deus precisa fazer algo por mim. Aí você quer consagrar aquele período. Sabe o que Deus quer de nós? Não é um jejum de vez em quando, quase nunca. O Senhor quer que você tenha uma vida consagrada a Deus. E ter uma vida consagrada a Deus é uma vida separada, é uma vida de santidade. Então o jejum bíblico é aquele que você vai fazer não esporadicamente, mas com frequência. Por quê? O jejum não é para você conquistar coisas, o jejum não é para você mudar Deus, o jejum muda você, o jejum te torna mais sensível ao Espírito Santo. O jejum, ele te enche de autoridade, como homem e mulher de Deus. O jejum vai disciplinar sua carne. Se você quer vencer os pecados secretos e os pecados ocultos, os pecados de estimação, você precisa ter uma vida de jejum. Deus, Ele quer que você esteja envolvido, não só num culto, onde você chega, canta, louva, ouve a palavra, contribui com uma oferta, recebe uma oração e vai embora. Deus quer que você seja a igreja. Deus não quer que você frequente uma igreja. Deus quer que você possa levar o nome de Jesus para onde quer que você vá. E muitos de nós não entendemos isso ainda. Então vivemos uma vida cristã de limitação. A vontade de Deus é de nos abençoar, mas você escolhe uma vida de prejuízo, falta, necessidade, crise, vergonha, opróbrio, maldição, condenação, sentença. Você pode viver o oposto daquilo que Deus tem para a sua vida, mas você pode também viver
o novo e diferente. Deus diz: a bênção e a maldição estão diante de ti, escolhe. Chega de sofrimento, chega de dor, chega de viver tudo aquilo que você tem vivido. Deus tem uma nova história para você. Deus quer te tomar pela mão. Deus quer te carregar no colo se for preciso. Deus quer mudar o seu amanhã, o seu futuro, o seu depois, o seu destino, o seu daqui a pouco. E nós não podemos ser agentes secretos de Deus. Ninguém sabe lá fora que nós somos de Jesus. Tem gente que tem vergonha de falar. Tem gente que se veste de um jeito para vir à igreja, mas durante a semana nem parece que tem Jesus. A palavra diz que nós devemos nos portar com decência. Precisamos ter temor de Deus no nosso coração. Precisamos trazer, ou melhor, levar a igreja para o mundo e não trazer o mundo para a igreja. Hoje nós vemos a garotada: pastor, isso é moda. Moda? As pragas do Egito, roupa toda rasgada, dia a dia. Dá mais e mais à mostra as partes do corpo. Eu não quero aqui entrar nesse assunto, mas eu quero dizer que se você deixar o Espírito Santo falar com você, você vai ver que coisas assim tão bobas pode pesar na balança, na tua relação com Deus. Tudo que você for fazer, você vai perguntar: isso agrada a ti, Senhor? Posso fazer isso, Jesus? Uma vez, um casal me procurou depois do culto, e ele me disse: pastor, dá uma olhada na roupa da minha mulher. Até aquela hora, eu tinha evitado olhar. Aí, ele me disse assim: isso é roupa de vir na igreja? Não era só roupa de não vir na igreja, era roupa de não usar. Aí, ele falou: o que o senhor tem para falar para ela? Eu disse: sempre quando você for se vestir, eu gostaria que você perguntasse ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu estou elegante? Espírito Santo, eu estou bem arrumada? Espírito Santo, eu estou bonita para te buscar hoje? É isso o segredo. Não adianta a igreja andar com borracha na mão para açoitar as pessoas. A igreja precisa ser mais hospital do que tribunal. A igreja precisa se portar de uma forma diferente. Então, nós não estamos aqui para sermos acusadores. Nós estamos aqui para amar o nosso irmão. E estamos aqui para fazer aquilo que agrada a Deus, porque quando a nossa finalidade é esta, a consequência vai ser que você vai ter uma vida abençoada. Aquilo que você busca e que parece que não acontece, que é tão complicado, você não consegue romper. Quando você agrada a Deus, muita coisa vai acontecer de uma forma livre, vai fluir. Então está nas tuas mãos compreender a importância do altar, preparar o altar e qual o sacrifício que você coloca sobre o altar. Eu sei que é um sacrifício você estar aqui às sextas-feiras, uma semana de trabalho muitas vezes pesada, você tem que vir direto, muitas vezes nem come nada. Eu sei que não é fácil, mas é um sacrifício que o Senhor aceita.
Uma esposa disse: pastor, meu marido vem na igreja para dormir. Eu falei: irmã, eu nunca vi um pai amoroso brigar com o filho que por causa do cansaço dorme no seu colo. Dá paz para o teu marido. Tira os olhos do teu marido e recebe o que Deus está compartilhando no culto da noite. É muito importante você buscar mais a Deus. Tem gente que escolhe apenas um culto durante a semana. Amados, um culto durante a semana é muito pouco. Por isso que eu digo, pelo menos 2 ministrações durante a semana. Pega, ouve, assiste, pega um caderno, uma caneta, marca o que Deus fala com você, registra, grava, decora. Porque caso contrário, vai entrar ano e sai ano, a tua vida vai continuar do mesmo jeito. Esse ano é para nós o ano da decisão. E eu quero desafiar você. Muita coisa vai mudar na tua vida. Eu quero que você pegue um papel, não agora, obviamente, mas você coloca lá, por exemplo, o que é que eu preciso mudar na minha vida pessoal? O que é que eu preciso mudar na minha vida pessoal, sentimental, emocional, afetiva? Veja lá o que é que você precisa mudar. Coisa sua. Ah, pastor, eu durmo demais, então preciso me disciplinar para ter um tempo mais produtivo. Legal. Pastor, eu preciso cuidar mais de mim. A minha autoestima, a minha autoimagem está baixa. Legal. O que é que você vai fazer? Ah, eu vou procurar uma nutricionista, eu vou fazer uma dieta especial, vou entrar para uma academia, vou começar a fazer caminhada. Bacana. Vida profissional. Ah, eu vou concluir os meus estudos, vou fazer um curso técnico, vou fazer uma faculdade, enfim, vou procurar crescer na minha carreira, vou fazer um mestrado, um doutorado. Legal. Tem gente que fala: pastor, eu queria trocar meu carro. Tá bom, enquanto você não troca o carro, você precisa cuidar melhor do seu carro. Aí você então vai se organizar: eu vou lavar e cuidar do meu carro uma vez por semana. Legal. Não vai deixar de repente as ferramentas, a botina de trabalho jogada lá dentro do carro. Tem alguns irmãos que às vezes me dão carona: ô pastor, me desculpa, está tudo bagunçado, está muito sujo meu carro. Pastor, faz 8 meses que eu não lavo o carro. Então a gente precisa cuidar daquilo que Deus nos deu. Ser fiel no pouco, que eu te colocarei sobre muito, diz a palavra. Então você tem que cuidar do carrinho que não está tão novo, como se fosse já o novo, e Deus vai te honrar. A casa, muitas vezes é uma casa simplória, humilde, mas você pode deixar a casa bonita, organizada, arrumada. Quando nós abrimos uma igreja lá no Parque dos Estados, eu ficava na casa de um casal da igreja, porque nós saímos da reforma muito tarde, e ela não tinha armário, e o marido dela fez tipo uma estante com tábuas, e aquela mulher dobrava as roupas com tanto carinho, que eu nunca vi aquilo na minha vida, tudo arrumado por cor, era uma coisa assim, admirável. Então, nós precisamos entender que muitas vezes vivemos hoje uma vida com simplicidade, mas você precisa estar em busca de dias melhores.
onde Deus vai se manifestar através da sua fé e tornar o teu pedido uma realidade. Quais os desejos do seu coração? Nós temos aqui os projetos de vida do ano de 2022. No culto da virada, nós colocamos sobre o altar os pedidos. Aqui está vida pessoal, sentimental, emocional, afetiva, profissional, espiritual, saúde. E todos os cultos nós oramos, abençoando estes pedidos. Nós estamos no mês de fevereiro. Tem muita gente que já me diz: pastor, o que eu tenho recebido de bênção em 2022 é algo assim impressionante. Sabe por quê? Porque esse ano é para nós o ano da decisão. Quem decide alcança. Só tem poder quem age, amém? Eu gosto de dizer que só tem poder quem ora, porque a oração é muito importante na nossa vida, mas a iniciativa tem um papel muito importante. Então muitos de nós, quando vai orar, ora assim: Deus me abençoe. Esta oração é uma oração redundante, não é específica. Esta pessoa é capaz de não receber bênção nenhuma, porque ela precisa saber o que quer para depois pedir. Imagina você num restaurante, você se senta à mesa, junto com as pessoas que vão com você, e o garçom chega e diz assim: pois não, quer tirar o seu pedido? Aí você diz para o garçom: eu não sei o que vou pedir. O garçom vai trazer o quê? Nada. Você pode dizer para o garçom: garçom, estou com muita fome, vê para mim qualquer coisa. O garçom não vai te atender. Agora, quando você é específico, você é abençoado. Você chega e diz: eu quero um nhoque, massa de batata, com molho à bolonhesa, bastante queijo, e para beber eu quero um guaraná, gelo e laranja no copo. O que é que você vai receber? O nhoque, massa de batata, muito queijo, o guaraná com gelo e laranja no copo. Sabe quando foi que eu aprendi isso? Eu entrei numa lanchonete e disse assim: por favor, me dá um salgado e um refrigerante. E a mulher não me atendeu. E entrava a gente, saía a gente, e todo mundo era atendido, eu não era atendido. Aí eu disse para a moça: escuta, por que é que você não me atende? Por que é que você não me atende? Aí ela disse: você pediu o quê? Eu disse: um salgado e um refrigerante. Ela falou: moço, nós temos coxinha com frango e catupiry, coxinha de calabresa, temos enroladinho, queijo e presunto, temos empadinha de palmito e frango. O que é que você quer? Eu disse: ah, sim, por favor, me dá uma coxinha com frango, de frango e catupiry, e refrigerante, por favor, me vê uma Coca-Cola bem gelada, e copo. Fui atendido. Então, o crente, ele tem mania de ser muito espiritual. Deus sabe o que é melhor para mim, então eu vou pedir, e Ele vai me atender, o céu vai me responder, vai me dar o melhor. Não. Olha só, um cego estava gritando: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus chegou para ele e falou: o que é que você quer que eu te faça? Ele era cego. O Senhor tinha visto que ele era cego.
Ele disse: eu quero ver, me cura. Ele foi específico. Então, você precisa aprender a sonhar. Aonde você quer morar? Aonde você quer comprar um terreno? Qual a metragem do terreno? Você tem que sonhar. Quer construir a sua casa? Tem gente que fala: pastor, eu não tenho dinheiro. Presta atenção. Tem gente que não tem dinheiro, mas tem fé. Fé traz o dinheiro. Dinheiro não traz fé. Muitas vezes rouba a fé. Eu lembro do Alexandre e da Kelly. Esse menino foi ousado. Na oferta da ceia, ele começou a fazer uma oferta para ele, para a esposa e para as crianças. E não era uma oferta baixa, era uma oferta alta. Esta oferta liberou a compra do terreno que ele não tinha condições de comprar. Esta oferta liberou a construção da casa que ele não tinha condições de construir. Quantos cômodos tem, Alexandre? Perguntar para a engenheira: quantos cômodos tem, Kelly? Está fazendo conta, ó. Três dormitórios, mas tem a área de cima. Construíram já? Oh, aleluia! Glória a Deus. Então, olha só como que isso funciona. Eles não tinham condições. Você precisa aprender a agir por fé e não por vista. Chamar as coisas que não são como se já fossem. Você precisa aprender a profetizar. E sabe o que é profetizar? É você sonhar. É deixar Deus imprimir no seu coração uma inspiração. E Deus vai ser com você. Deus, Ele pode mudar essa situação. Por exemplo, ao invés de você ficar: Deus, eu não aguento mais, esse casamento vai acabar, eu já estou vendo, Senhor, meu amor está morrendo por ele. Ao invés de orar essa oração, você vai orar assim: Deus, eu quero profetizar sobre a minha casa, o meu lar, a minha família. O diabo não vai destruir o meu casamento. Eu profetizo que o meu marido é uma bênção. Eu profetizo que dia a dia ele melhora. Eu tenho um marido convertido, nascido de novo e cheio do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o meu marido tem temor no coração e ele não anda por caminhos tortuosos. Ele teme o seu nome. Ele anda em santidade, em nome de Jesus. Percebeu a oração da fé como é diferente das lamúrias, dos choramingos? Deus, eu não aguento mais. Deus, está tão difícil. Deus, eu não tenho mais força em mim. Pode orar sim, pode, mas não para nessa oração. Aí você vai dizer assim: Deus, eu agora me levanto diante de Ti pela Tua graça, para dizer que a Tua palavra me renova, e que Teu Espírito Santo me dá estratégias para viver uma vida debaixo do Teu poder. Não tem problema, não tem dificuldade, não tem luta que possa me vencer. Em Cristo Jesus eu sou mais que vitorioso. Tudo posso porque o Senhor me fortalece. Se o Senhor é por mim, nada e ninguém será contra mim. Obrigado, Senhor, porque eu creio na mudança de tudo na minha vida. Nisso aí que está errado. E você fala para Deus, porque a Bíblia diz que aquele que disser ao monte: atira-te no mar, e não duvidar, será feito. Então você tem que chamar o monte pelo nome, e crer que Deus é um Deus de milagres. Muitas vezes a gente diz: eu orei, eu jejuei, então eu sou o portador do poder. Não. Tem gente que chega: pastor, dá para fazer uma oração forte para mim? Não existe oração forte, existe Deus forte. Imagina que Jesus foi ressuscitar Lázaro. Ele não se ajoelhou, não levantou as mãos. No meio da multidão, ele só orou alto e disse: Pai, obrigado, porque Tu sempre me ouves. Só. Imagina se a gente tivesse que ressuscitar alguém. Vou entrar em jejum agora, pastor. Misericórdia.
Eu sei matar, mas ressuscitar eu não sei. Obrigado, porque tu sempre me ouves. Ele chegou lá na porta do cemitério e gritou o nome de Lázaro. Sabe por que ele gritou o nome do Lázaro? Porque se ele não tivesse gritado, todos os outros defuntos iriam se levantar. Lázaro, sai para fora! E ele voltou à vida, depois de muitos dias morto. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Sabe, eu tenho que estar aqui desafiando você e dizendo: meu irmão, você precisa crer, você precisa sonhar, a sua vida vai mudar, a sua vida vai ser transformada. Mas olha, não adianta você querer receber alguma coisa de Deus sem a salvação. Em primeiro lugar é salvação, finalidade, depois consequência. A consequência é ver Deus operando na tua vida de uma forma sobrenatural. Então imagina só, Elias se preparava todos os dias, ele tinha comunhão com Deus como profeta e sacerdote. E você tem comunhão com Deus todos os dias, porque foi um fato, foi um evento, foi algo assim espetacular o que aconteceu. Deus aceitou o sacrifício, mas Ele preparou o altar. Então como que eu preparo o altar? Eu acordo de manhã, preste atenção, não adianta dizer que eu vou encontrar com Deus no atraso do meu tempo, no atraso da minha agenda. Deus tem que estar em primeiro lugar, então eu vou acordar mais cedo. Tem gente que diz: eu vou orar à noite. Presta atenção, o diabo vai trabalhar livremente durante o dia, e você só vai orar à noite. Levanta, se dedica à oração. Pode ser um período de 15 minutos, meia hora. Mas pastor, eu não sei orar. Aprende. Quanto mais você convive com Deus, mais amigo de Deus você vai ser. Amém? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na Judiei, né? luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Mais uma vez. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, de Jesus, meu bom pastor. A gente precisa se programar, preparar o altar. Quando é que você prepara o altar? Quando chega cansado,
começa a orar e dorme. Não, você tem que colocar Deus em primeiro lugar, Mateus 6,33, mas buscai a Deus em primeiro lugar, não é em último lugar. E a igreja tem deixado o Senhor para último lugar. Vou fazer uma pergunta aqui: quantos de vocês, não precisa levantar a mão, oraram pela Ucrânia? Eles estão morrendo, inocentes estão perdendo a vida, crianças estão sendo mortas, mulheres, velhos, e a gente não se incomoda, isso não mexe conosco, está longe, né? Mas a igreja precisa começar a entender que o relógio está sendo ajustado para a implantação da ordem mundial, que vai preparar a vinda do anticristo. Nada do que vocês estão vendo é aleatório, está acontecendo por acontecer, não. O diabo também trabalha com propósitos. Quando o diabo foi expulso do céu, na ocasião ele era Lúcifer, ele se tornou o diabo depois, né? O inimigo, o opositor, o oponente. Tudo aquilo que ele aprendeu de princípio no céu, ele continua sabendo e aplicando, agora para o mal. As coisas estão se ajustando, e a igreja está dormente. Então você tem que buscar a Deus e dizer: Deus, me perdoa pelos meus olhos secos, eu não consigo chorar pelo povo da Ucrânia, por aquelas pessoas que estão morrendo, crianças, mulheres, indefesas, velhos. Deus, me perdoa pelo meu coração endurecido, insensível, frio, indiferente. Deus, faz alguma coisa pela Ucrânia. A discussão agora está entre as grandes potências mundiais. Estão aplicando sanções para a Rússia, mas a igreja, ela não pode ficar apática. A igreja precisa se mobilizar e orar. Deus, olha para a tua igreja na Ucrânia, olha para aquelas crianças que estão ficando órfãs, sem pais, que estão sendo deixadas da fronteira, que talvez nunca mais vejam a sua família. Deus, olha para as mulheres que possivelmente ficarão viúvas, olha para aqueles que já perderam pessoas da família, olha para este país que está sendo destruído, assolado implacavelmente, numa batalha covarde. Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da sua igreja. Nós clamamos, Pai, pela Ucrânia. Olha para aqueles irmãos e irmãs que estão lá e que disseram: não vamos embora, nós vamos ficar aqui orando pelo nosso povo. Olha para o sacrifício, Senhor, de sangue destes irmãos, como mártires. Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas existe uma ameaça cada vez maior e mais forte, por parte da Rússia, que quer mobilizar o seu poderio atômico. Estamos, Senhor, no século 21,
e vivemos, Senhor, a ignorância da guerra, onde vidas inocentes são mortas, são ceifadas, por conta da vaidade humana. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Só o Senhor pode fazer algo. O que podemos fazer, Senhor, é nos colocar de joelhos como a tua igreja e clamar. Neste tempo difícil, o mundo está cada vez mais perdido, perdendo os valores éticos, morais e espirituais. As pessoas estão cada vez mais longe de Ti, Senhor. E precisamos clamar como a Tua igreja, que em breve será perseguida. Nós sabemos que a Tua igreja será perseguida, até mesmo aqui no Brasil, Senhor. Hoje, a nossa posição é confortável, mas nós sabemos que um dia, em breve, não será assim. Olha para a tua igreja, olha para o teu povo, conclama, Senhor, a tua igreja para orar, desperta o teu povo para orar, para jejuar, para buscar a tua presença, Senhor. Oh, rebabalabaxalabaçu. Oh, reque candanas tericaya labaço. Oh, remanaxa labaço, remanasiri candalabasi. Oh, tem misericórdia, Pai. Oh, tem misericórdia, Pai. A Bíblia diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Sabe o que o diabo tem feito? Ele tem dito para você: não adianta orar porque você não é justo. Ele é mentiroso. Você não é perfeito, mas você foi justificado por Cristo Jesus. Obrigado. Não existe nada melhor Ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Imagina o que é perder alguém na guerra, gente. Hoje você tem casa, amanhã você não tem mais nada. O que você tem cabe dentro de uma sacola e você tem que sair desesperado de casa, debaixo de um bombardeio de conterrâneos seus. Sabe, a minha oração é que Deus desperte você para orar, que você caia da cama de madrugada, que
que você volte a ter esta sensibilidade espiritual, que você busque a Deus nesta palavra, que o lugar do Senhor não seja o último lugar na tua vida, mas o primeiro lugar, que você possa ser um crente dedicado, abnegado, comprometido, aliançado, que Deus possa se mover poderosamente na sua vida. Eu gostaria que você curvasse a cabeça. Você me viu orando, mas agora é você quem vai orar pela Ucrânia. Ora aí no seu lugar. Fala com Deus. Ora. Oh. Deixa Deus te usar. E sabe como Ele usa? É quando as lágrimas rolam pelo teu rosto. É quando a tua voz fica embargada na garganta. Fala com Deus. Ora no teu lugar. Onde estão os intercessores da minha igreja, diz o Senhor? Isa, você é uma intercessora, Isa. Ora. Senhor, levanta intercessores hoje aqui. Nós oramos sempre pelos nossos problemas e não pelos problemas dos outros, pelas demandas dos outros. Mova-te, Senhor. Mova-te, Senhor. Mova-te, Senhor. Oh, recalababahachalabaço. Mova-te, Senhor. Mova-te, Senhor. Mova-te, ó Espírito. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais. Ora, irmão, abre sua boca, ora. Abre sua boca, irmão, ora. Esta é a hora. Oh, aleluia. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Senhor, que o espírito de intercessão seja sobre a tua igreja neste momento. Que um espírito intercessor, Pai, seja sobre a tua igreja agora.
Libera, irmão. Libera, irmão. Chora, se quebranta, se humilha. Oh, re, re, re. Alcança a tua igreja, Senhor. Espírito de intercessão. Espírito de intercessão. Abre o coração, irmão. Abre o coração, irmã. É só você começar a orar. Se você não sabe orar, ore em línguas. Rebabarra xalabaçu. Ele está aqui. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Mova-te, Senhor. Sopra, Senhor, as brasas que estão se apagando. Reúna, Senhor, as brasas que estão se apagando. Sopra sobre nós esta noite, Senhor. Que não sejamos intercessores só esta noite. Oh. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais, Senhor, mais, Senhor, mais, mais, mais. Oh, rebabarra xalabaçu. Renova, Senhor, a unção neste meu irmão. Renova, Senhor, a unção nesta minha irmã. Quebra, Senhor, aquilo que endurece o coração, aquilo que bloqueia, aquilo que impede. Eu profetizo agora, flua Espírito Santo, 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 flua. Oh! Aleluia. Mais, Senhor, mais, mais. Oh, mais de ti,
teu Espírito. mais a tua paz, Mais de ti, mais a tua luz, mais de ti, Jesus, mais Vamos ficar em pé durante um tempo. Levante as suas mãos. mais o teu Deixa o Espírito Santo fluir neste lugar. mais a tua paz, Se renda, se entregue a Ele. mais de ti, mais a tua luz, mais de ti, Jesus, mais de ti, mais o teu Espírito, mais a tua paz, mais de ti, mais a tua luz, mais de ti, Jesus. Hoje você está tendo uma experiência com o céu. Hoje você voltou ao seu antigo ofício. Aquilo que Deus não tirou de você. Era algo que estava dormente, mas latente no teu coração. O Senhor te chamou para você ser um intercessor. O Senhor te chamou para você orar. E isso é algo muito importante neste tempo. A igreja precisa mais do que nunca de oração, de intercessão, de busca, de clamor, de súplica. Eu gostaria que você dissesse: Senhor, me faça um intercessor. Se você é mulher, me faça uma intercessora. Você vai aprender a orar pelo seu casamento, pelos teus filhos, pelos teus parentes, pelos teus vizinhos, pelos teus amigos, conhecidos, até mesmo inimigos, colegas de trabalho, escola, estudo. Eu costumo dizer que quem não faz nada na igreja ora. É tão lindo ver daqui a igreja prostrada, chorando, quebrantada. Permita que o Espírito Santo levante você com poder e unção. É o Júlio que está ali. Entendeu, Júlio? Aquele Júlio não vai ser o mesmo Júlio, vai ser melhor do que aquele Júlio. Que Deus te use poderosamente. Que Deus use a Estela poderosamente. Como é o nome da esposa do Lucas? Que Deus use a Graciela poderosamente. Isa, você é intercessora, minha filha, não deixa isso morrer em você. Lucidalva, minha filha, você é intercessora, não deixa isso morrer. Miriam, você é intercessora, você sabe disso.
PC, eu me lembro aquela vez no posto Tasca, a gente comendo alguma coisa de madrugada, você em jejum, aí você tira um bloquinho do bolso com os teus motivos de intercessão. Cadê aquele Paulo César? Não deixe o teu chamado morrer. Não deixe o propósito de Deus morrer. Entendeu, Carol? Deixa Deus se mover na tua vida poderosamente, dia a dia, mais e mais. Entendeu, João? Entendeu, Simeia? Deixa Deus te usar. Entendeu, Bárbara? É tanto tempo perdido, com tanta carnalidade. Se liberte. O Senhor te chamou para a liberdade. O intercessor é livre. Aleluia. 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 Glória a Deus. Podemos assentar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. A resposta disso eram os milagres que aconteciam. É o preparo do nosso altar dia a dia. É o desafio que nós temos que enfrentar. Uma coisa eu sei: Deus não desistiu de você. Para você que está em casa, Deus não desistiu de você. Oh, diga comigo amém. Graças a Deus. Queridos, semana que vem nós teremos a nossa Santa Ceia. E eu gostaria, enquanto eu falo, que os nossos servos, os nossos voluntários pudessem distribuir este envelope para toda a igreja. É muito importante você ter a consciência deste momento que temos na ceia. Não se trata apenas de entregar a Deus um valor, se trata de honrá-lo. A nossa oferta precisa honrar a Deus, por isso não pode ser qualquer coisa. E eu não estou falando de valor, o maior valor, eu estou falando da sua melhor oferta. Não é para você entregar agora, vou repetir, não é para você entregar agora, é para você entregar no domingo que vem. E no domingo que vem, na ceia, nós não teremos culto pela manhã, nós só teremos a ceia à noite, às 19 horas, por conta do coral. Ficou complicado para alguns deles estarem aqui, mas excepcionalmente na ceia nós estaremos todos juntos às 19 horas. E esta oferta especial, que é chamada também de oferta alçada, esta oferta é uma oferta que vai trazer liberação na tua vida. Você que tem projetos, sonhos, objetivos, metas, você que está sentindo a coisa complicada, atravancada, a coisa não acontece, eu gostaria que você fizesse prova de Deus. Eu gostaria que você pegasse este envelope e durante a semana orasse sobre este envelope, dizendo: Espírito Santo de Deus, coloca no meu coração o valor desta oferta. Por quê? Porque a nossa oferta precisa honrar a Deus. E hoje nós temos falado muito de crise, principalmente de crise mundial.
E a forma de Deus cuidar de nós é quando nós vivemos para Ele, consagramos a Ele tudo aquilo que Ele coloca em nossas mãos como bênção. E Deus tem abençoado tantos aqui. Deus te abriu uma porta de emprego excelente, Deus colocou na tua mão o teu próprio negócio, você está prosperando, ganhando dinheiro, você é bem sucedido, mas está faltando posicionamento, gratidão e reconhecimento a Deus. Eu gostaria que em nome de Jesus, você vivesse um tempo de rompimento, porque tudo isso que você está experimentando é pouco perto daquilo que você vai experimentar lá na frente. Você vai colher coisas tremendas e poderosas em nome de Jesus, amém? Então, este envelope não é para você entregar agora, tá bom? É para entregar somente na ceia, no domingo que vem às 19 horas, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração? Diga comigo assim: Deus, nós te apresentamos agora a nossa vida, levantamos pela fé este envelope, que possamos trazer uma oferta de fé na semana que vem, e que esta oferta seja a oferta da liberação. Nós acreditamos que as nossas orações são respondidas, mas acreditamos também, Senhor, sobre a importância da oração acompanhada de uma semente, que essa semente possa trazer liberação daquilo que está retido, preso, atravancado, bloqueado na nossa vida, em nome de Jesus. Somente eu oro, Deus, libera sobre a vida do teu povo uma semente especial para ser trazida na semana que vem, em nome de Jesus, e todos digam comigo, amém. Uma outra coisa, não pegue este envelope e deixe dentro da Bíblia, no porta-luva do carro, jogado em qualquer lugar. Ore, faça isso profeticamente, agradeça a Deus pelo que Ele tem feito, pela provisão, pelas bênçãos que você tem recebido, mas peça a Deus para que Ele te dê um espírito de gratidão, e que você possa honrar a Deus através da sua oferta, amém? Eu gostaria que vocês sentassem agora, nós vamos entregar os envelopes da oferta da noite, para que você possa entregar a sua oferta hoje, que você possa separar o teu melhor, o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. Você pode fazer o teu Pix, é só levantar a mão, nós levaremos para você, a maquininha também. Se você quiser fazer depósito, transferência, ou até mesmo trazer durante a semana, na administração, você pode trazer em nome de Jesus, amém? Enquanto nós vamos cantar, eu gostaria que você trouxesse a sua oferta, por favor. Nasceu no coração de Deus. Pai querido, nós rogamos agora por cada dizimista, por cada ofertante, por cada pessoa que tem contribuído com a tua igreja. Obrigado, Senhor, por estas pessoas que são guardiões da verdade. Obrigado porque elas têm lutado pelo teu evangelho, pela causa de Cristo, e porque esta igreja está de portas abertas para acolher aqueles que estão necessitados da tua graça, misericórdia, bondade e amor. Deus, em nome de Jesus, levante pessoas bem-sucedidas em nosso meio, pessoas prósperas, pessoas abençoadas, pessoas que vão contribuir com o teu reino,
colunas fortes na tua casa. Deus, em nome de Jesus, que caia por terra toda malignidade do inferno que bloqueia, limita, impede, atravanca o manifestar da tua glória e do teu poder. Em nome de Jesus, diga: eu creio naquilo que Deus tem para a minha vida e eu recebo a minha bênção em nome de Jesus. Amém? Decreto de 2022. Sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário para fazer escolhas práticas, que apontarão a Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente de que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma a fim de ouvir a voz do general, que me dará a direção rumo à vitória. Deus, em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos cada projeto de vida que está depositado neste altar, em nome de Jesus. E todos digam comigo: amém, assim seja e assim será. Que Deus possa abençoar grandemente a igreja. Vão na paz, uma semana de vitória, e se precisarem, estamos aqui na igreja durante a semana, no horário comercial, para atendê-los e ajudá-los. Vão na paz, Deus abençoe.